Comentário de Fabiano Baldasso. Meia pode reforçar o Grêmio, então deixa o teu like, se inscreve e ajuda a gente. Vamos fazer esse acordo? Do Queiroz. Eu acho um bom jogador, não acho que seja a solução de problemas para o Grêmio, mas agrega. O Grêmio está vivendo um momento de muita cobrança por parte do torcedor. Eu tenho vários amigos gremistas, não é o Bagé, que é gremista. Só não sou teu amigo. Mas eu tenho vários amigos gremistas que estão... E aqui não vai nenhuma corneta. Os movimentos no internacional pressionam o Grêmio de uma forma muito significativa. Muito significativa. Os gremistas estão indignados, estão cobrando. O Bagé tem demonstrado esse sentimento também conosco aqui no programa. E o gremista quer contratação de expressão. O do Queiroz é uma boa contratação, mas não é a contratação de expressão. Ela não vai encher o porto, ela não vai entusiasmar o torcedor gremista, mas ela agrega. Ele é um bom jogador e agrega sim. JB. Meneghete, a situação do Queiroz é a seguinte, ó. Ele faz parte de um pacote que claramente não deu certo nem para Corinthians, nem para Zenit. Ó. E dois desses jogadores estão no Inter. Porque o Corinthians faz uma troca com o Zenit pelo Yuri Alberto. Todo mundo tá vendo que o Yuri Alberto... Eu sou fã do Yuri Alberto, acho que ele é jogadoraço. Mas ele não tá jogando o que sabe no Corinthians. Correto? Ele é um baita nove. Tá Numa primeira troca, eles levaram o Ivan e tinha um segundo jogador, que já voltaram, não deu certo, tá? O Ivan tá até no Inter. Agora, eles trocaram o Yuri Alberto definitivo pelo Robert Renan, que é bom jogador, mas já tá vindo pro Inter, não jogou lá, e pelo do Queiroz. Ou seja, a troca, ela foi, não vou dizer desastrosa, mas ela não foi boa pra ninguém. Foi boa pro Inter. Assim, não, o Inter tá com dois jogadores que de alguma maneira... E com dinheiro a receber. Talvez só o Inter se deu bem. A troca não deu certo pra ninguém, porque o do Queiroz tem 16 partidas no meio ano que ele tá lá. Nessas 16 partidas até alternou alguns momentos como titular e reserva, mas não tem protagonismo, tem uma assistência, 2 cartões amarelos, não tem necessariamente protagonismo. No último mês de novembro não jogou nenhuma partida. Aí em dezembro ele faz um jogo de titular, é verdade, e o campeonato para. E agora os caras estão... o Fábio Aleixo, que é o repórter mega informado brasileiro que mora na Rússia, está dizendo, olha, o Zenit não vai se opor se tiver uma proposta de empréstimo pro Grêmio. Então claramente ele não deu certo. Eu acho que esse jogador é um jogador de grupo para completar grupo, tá? E aí a gente entra no macro, no que o Baldasso falou, da pressão que há numa gangorra de reforços da dupla Grenal, e até porque o Grêmio também criou uma régua interessante ano passado, quando contratou, por exemplo, o Luís Soares. E a própria chegada do Carbacho em Porto Alegre e do Cristaldo, criou uma expectativa, embora esta expectativa nesses dois nomes não tenha se confirmado. É um jogador para grupo, interessante. Agora, não é um jogador que se possa dizer assim, né? Puxa vida, que jogadoraço. Assim como eu acho o Dodi. Eu acho que o Soteldo não. Acho que esse é um bom jogador e este agrega qualidade. E aí eu queria, Dávila, conversar contigo sobre a questão do Funes Mori, que já deixou o Monte Rei. Ele já foi oficializado como jogador do Pumas e encerrou a possibilidade ou não? Encerrou a possibilidade, tá, Meneghete? Deixa eu até abrir aqui o portal do Pumas, o Twitter do Pumas, e já confirmo se já teve o anúncio, mas o Grêmio já fechou as portas, o Funes Mori fez a sua opção, vai jogar no Pumas, vai seguir no futebol mexicano. E aqui, Meneghete, nós podemos dividir, tá, esse chapéu em duas partes. Primeiro, a defesa do Grêmio. O Grêmio, na entrevista que deu ao Duda Garbi, por meio do seu vice de futebol, disse que era muito difícil concorrer com o futebol mexicano, porque existiam interessados no Funes Mori e que o Grêmio estava nessa briga, mas vendo grandes dificuldades. O Grêmio ali fazia uma defesa. Mas no bastidor, o otimismo era muito grande. E a única dúvida que havia em relação ao Funes Mori, pelo menos nos passada, era se ele chegaria no meio do ano ou agora, para o início da temporada. A discussão do Funes Mori, tá, era justamente quando chegaria, não se chegaria. E o Grêmio volta a estaca zero. Procura agora uma outra alternativa para o comando de ataque. Mas, repito, Funes Mori era considerado uma peça bem avançada nessa janela de transferências. O Aboubakar tá em stand-by, tem chance ainda ou não? O Besiktas fez uma troca no comando técnico, tá, Meneghete? O Besiktas trocou o treinador, contratou agora um português que promete fazer uma avaliação do grupo. Nisso, o Aboubakar pode ganhar uma nova vida. Hoje pela manhã eu estava olhando um portal turco no Twitter e a informação é que eles estão sondando o Haller para substituir o Aboubakar. Ou seja, mesmo com o novo técnico português, a pauta ainda é a saída do camaronês. O que é, Baldasso? Meneghete, o Aboubakar está de stand-by. Mas como assim? O Aboubakar ele nem foi informado ainda sobre o interesse do Grêmio. Tá insistindo. O Grêmio conversou com o clube. Desinformando nós transformamos o espectador. O Grêmio não consegue o Funes Mori, toma um sombreiro do Pumas e nós vamos dizer que o Aboubakar está de stand-by. Uma coisa é outra coisa, porque enquanto a parte da tua torcida comemora um menino de 20 anos que chegou pra jogar, que não conseguiu fardar em outro lugar... Isso doeu bastante, né? Eu só quero... Bastante, né? Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Tu acha que o Aboubakar é impossível pro Grêmio? O Grêmio acabou de ter o quarto maior artilheiro da história do futebol. Impossível é o Funes Mori. Funes Mori é impossível porque foi pro Pumas. Foi opção, foi um chapéu mexicano. Eu não tenho problema nenhum de assumir o chapéu.
Tu que tem que começar a assumir os teus. Não. Agora, considerar que o Grêmio não possa trazer o Abubacar... Não, mas não o Grêmio acabou de ter o Luizito Soares, tu tá de Não, brincadeira. tá bem, querido. ver. Só, vai. Possibilidade, será? O Grêmio não tá... A gente não ter descoberto, o Grêmio tem um monte de coisa engatilhada. O presidente Guerra falou em 2 jogadores, né? Que um tinha 90% acertado, que 90% acertado pra mim é quase a mesma coisa que nada. Acertado é 100%. E o outro tinha 50% acertado e que ninguém tinha descoberto. Já me disseram ontem que um desses 2 nomes que ninguém tinha descoberto e descobriu esse final de semana era o do Queiroz. né? Então falta um. Tá, assim, Eu só queria com a Monique do sucesso também, a nossa interativa. Por favor, Monique. A pergunta de hoje é, torcedor colorado, você aprova a contratação de Johan? Sim, 76%, não, 24% dos votos Meneghetti. Fala, JB. Não, é que eu tenho uma situação que eu sempre brinco, que é a ampulheta. Pra mim é o seguinte, até a reapresentação, a ampulheta tá de um jeito. Na hora da reapresentação dos jogadores, a ampulheta faz assim, ó. Ela vira e começa a contar areia contra os clubes de futebol. Eu sempre brinco com isso. E é verdade, o presidente ele sempre faz. Os clubes, o presidente Guerra fez isso na entrevista pro Duda Gabi, mas os clubes sempre falam isso. Olha, não dá pra gastar toda a bala agora, tem que esperar, daqui a pouco faz um gauchão, surge algum jogador, daqui a pouco a gente vê que não, aquele lateral que a gente contratou não deu conta do recado, aí tem que deixar uma reserva de grana pra depois do gauchão, depois dos estaduais, sempre pintam alguns jogadores que não se foram bem em outros lugares. Beleza, mas é que agora a ampulheta virou contra o Grêmio. Tu entendeu? Até agora ninguém tem prejuízo. Só que se tu contrata um jogador, ele chega no final da pré-temporada, aí a gente vai ficar ouvindo o resto da vida o quê? Ah, é que esse jogador não foi bem porque ele não teve a pré-temporada. O ano que vem ele vai... Não, meu amigo, quem não contratou ele na pré-temporada foi tu. Mas é a pressão, essa força... Mas é isso que eu tô dizendo. Magia... Até então, o relógio estava a favor do Grêmio. Hoje, o relógio começa a girar contra, mas é que os caras voltaram. É que tem a teoria e a prática. A prática é uma pressão de um torcedor que vê o rival anunciando contratação, evoluindo em contratação, todos são nomes bons, e daqui a pouco, como tem surpresa, o Grêmio contratou o Dodge, aí fica todo mundo assim... Tá, pode até ser útil, mas não era o jogador que o Grêmio imaginava. Outro dia eu estava conversando com outro zagueiro, parece que todo mundo foi rebaixado no Santos, agora virou realidade pro Grêmio. Aí tinha que trazer o goleiro que também era do Santos. Então tem uma série de coisas que elas não fecham nesta questão prática. O grande problema do torcedor nesse momento é a prática. Ele vê o rival se reforçando e ele não tem reforço. Mas é que hoje a ampulheta virou... Fala, Baldassi. Uma coisa é a pressão, e ela existe, ela é natural, e é nossa aqui no Rio Grande do Sul, e está acontecendo por causa disso. A outra é a gente analisar friamente aqui a necessidade do Grêmio. O Grêmio tem Duqueiroz e Dodge para o meio campo, o Grêmio contratou o Soteldo, que é um ponta, em compensação perde o Ferreirinha e tal. O Grêmio está precisando de algumas coisas importantes ainda, né? O Grêmio está precisando de um goleiro. O Grêmio está precisando resolver problemas... O goleiro está encaminhado. Né? O Grêmio está precisando resolver problemas nas laterais. O Grêmio, e especialmente o Grêmio, está precisando resolver o seu principal problema, que é a sua referência de ataque, que o Grêmio não resolveu. Então não é só a questão da pressão. O que a gente está colocando aqui é que o Grêmio está incompleto nesse momento. Agrego, Baldasso, essa tua tese, que eu concordo, que quando terminou a temporada, embora o Grêmio tenha tido um ano melhor que o do Inter, aliás, bem melhor que o do Inter, o Grêmio, por exemplo, foi vice-campeão brasileiro e ganhou o Campeonato Gaúcho com sobra, o Grêmio precisava contratar mais. Por quê? Porque o Grêmio perdeu, na minha opinião, os 2 principais jogadores do ano. O Bitelo, que já havia saído na metade do ano, na janela de julho e agosto, e o Luiz Soares, e especialmente este. Então o Grêmio perdeu o principal jogador, que era o grande pilar do Grêmio de 23, a gente já sabia que ele ia embora, e perdeu aquele que era o jogador da condição de bola, que era o jogador da intensidade, que era o Bitelo e que realmente fez falta. Então o Grêmio terminou o ano precisando contratar mais. E o que a gente está vendo é o Inter contratar mais, em quantidade e em qualidade. Ainda que eu pondere que o Soteldo acho que poderá ser, sim, um bom reforço na mão do Renato. Tu pode até piorar essa situação. Pelo menos para mim, o Grêmio perde os melhores jogadores de ataque. O Grêmio perde ele perde o Soares, ele perde o Bitelo e ele perde o Ferreira. O Ferreira vai fazer falta se o Grêmio não contratar. Bom, se o Grêmio contratar, a coisa pode mudar. Mas nesse âmbito, tem até uma frase do vice de futebol, Antônio Brum, que eu discordo completamente. Ele disse assim, não, mas na prática, se a gente considerar, nós só perdemos o Soares. Tem um nome no mercado. O Soares facilitou coisas pro Grêmio, não só no Campeonato Brasileiro, no próprio Gauchão. Tem coisa que foi ele que definiu. Não é só Soares. Não dá pra colocar só Soares, não dá. Essa aí não dá. Soares joga em qualquer clube da América do Sul. Os jornalistas turcos estão dizendo que o Adana Demirspor está rescindindo o contrato com o Balotelli. Não. 33 anos. Não. 33, né? 33? 33. Não, Balotelli é mais velho que isso. 33 há 6 anos, eu acho. Não, 33. 12 de agosto. Na certidão de nascimento dele está 12 de agosto de 90. Mas é garoto problema. Ele é mais novo que eu. É garoto problema. Hã? É garoto problema. Mas joga bola. Manda não, peraí. Joga. Balotelli joga bola. Manda pro Amazonas, porque lá tá o clone do... Manda pra onde? Pro Amazonas. O time do Amazonas. Ah, eu entendi que tu tirou... Não, o Amazonas. O Amazonas. Ó, o Amazonas eu achei que tu tinha falado só zonas. Tem o Sassá, que é o clone do Balotelli. Tem o Jô e tá fechando o Luan.
E vai fechar à noite. Tu tá louco? Não, a floresta amazônica vai ser. Por quê? Por causa da zona Franca de Manaus.